Eu não tiro foto de perfil de jeito nenhum. A ponta do meu nariz é caída e eu tenho aquele ossinho alto aqui, mas eu morro de medo de cirurgia plástica. Doutora, tem o que eu possa fazer? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo Íntimo da Clínica MWB, com as médicas maravilhosas da Clínica MWB. E a gente está aqui para conversar sobre esse assunto que é tão procurado e tão desejado por tantas pessoas que têm um pouquinho de medo de cirurgia plástica. E para esse papo super interessante, eu estou com as minhas amigas Danis, para que elas possam explicar o que fazer, como fazer e como até mesmo enxergar o que está acontecendo nesse procedimento. Então, a gente chama de rinomodelação, né? O preenchimento com ácido hialurônico no nariz, onde a gente consegue alterar algumas características. Não é possível entregar um resultado como o da rinoplastia, isso precisa ficar bem claro, né? Então, se o paciente tem uma pontinha muito gordinha ou essa parte aqui, esse ossinho é muito alto, a gente não vai conseguir camuflar essas características, né, de maneira eficiente. Mas se você tem um nariz que tem uma pontinha que é mais caída, mas é um nariz com uma ponta mais fina, tem esse ossinho aqui elevado, mas ele não é tão elevado assim, ele marca e isso te incomoda, na maioria das vezes a gente consegue encontrar um resultado muito bom, né? Realizar o procedimento e ter um resultado legal. A gente faz isso por meio do ácido hialurônico, como eu já falei, a gente injeta o ácido hialurônico em algumas regiões do nariz e a gente consegue elevar um pouquinho a ponta, dar um pouquinho de definição e esconder aquele ossinho ali que incomoda. Também fazemos isso em pacientes que já operaram e por algum motivo a cirurgia não teve o resultado 100% ou aquela cirurgia mudou ao longo do tempo. Pode acontecer, o nariz muda bastante com o processo do envelhecimento. Normalmente ele já muda, então o nariz operado ele muda também. E às vezes inicialmente ele estava muito bom, mas 15 anos depois de você ter operado, por exemplo, você já pode ter alguma alteração. E aí a gente também consegue fazer essa correção com ácido hialurônico. E nesses casos é imprescindível que a gente tenha auxílio ultrassonográfico, porque a anatomia já está bastante mexidinha, já está alterada. Então é bem interessante quando a gente pode ter um auxílio de um guia ultrassonográfico para mostrar para a gente as regiões onde a gente pode trabalhar com mais segurança no preenchimento. E isso está no setor da Dani, que é o setor de ultrassom dermatológico. A gente tem as imagens através do ultrassom dermatológico e a gente queria que tu contasse, Dani, o que você consegue enxergar nesse nariz, né? Como que você consegue nos ajudar para que seja um procedimento seguro? Então, primeiramente, a gente faz um mapeamento daquele nariz para ver se tem principalmente alguma variação anatômica, né? O que é uma variação anatômica? Então, é um vaso que teoricamente não era para estar ali. Boa. E é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente na região do nariz. E agora, falando desses narizes, que a Dani está me falando, alterados por plástica, então esse é um que a gente precisa fazer um mapeamento. Porque se você vai injetar ácido hialurônico, você não sabe, a anatomia está toda transformada por causa da cirurgia plástica, é muito mais tranquilo e seguro, né, que você tenha um mapeamento prévio, para você saber exatamente onde você pode injetar com segurança. Aqui na MWB, eu costumo, em alguns momentos, guiar o procedimento da Bárbara ou alguma renomodelação de alguma outra médica, para que a gente possa fazer isso previamente. Não é mandatório? Não. Mas traz muito mais conforto, muitas vezes, para o paciente que está um pouco inseguro de fazer aquele procedimento e tudo. E eu faço um mapeamento prévio e na hora que está injetando, a gente diz, não, aqui pode, aqui não pode, aqui é mais seguro, aqui não. Não é obrigatório, né? Mas eu acho que é um recurso que a gente deve utilizar, já que aqui na MWB a gente tem, né? Sem dúvida. Até mesmo quando a gente vai fazer o preenchimento, né, e a gente pega um vasinho na hora que a gente está entrando na área que a gente vai preencher, é interessante a gente parar de fazer o procedimento ali e ter o auxílio ultrassonográfico, porque muito provavelmente eu tenho um vaso ali que está alterando e às vezes, isso não é comum, mas pode acontecer, a gente tem que suspender o procedimento, tá? Se a artéria nasal é uma artéria central e profunda, que é exatamente onde eu vou colocar o ácido hialurônico, às vezes nem guiado por ultrassom é possível executar. A gente olha, vê que o vaso está ali e simplesmente não realiza. Mas não realizar, gente, é a maior prova de amor do médico por você, tá? Exatamente. Não é comum isso acontecer, graças a Deus, mas pode acontecer. E que bom que a gente tem um recurso que vai mostrar isso pra gente, que vai dar toda a segurança pra gente poder executar o procedimento. Isso é Medicine with Beauty, isso é MWB. É a gente pensando sempre em ciência e beleza associados e a gente vai ter muito mais papos com essas maravilhosas Danis aqui. A gente espera você numa próxima semana.